Olá, bom dia. Queria compartilhar com você a mensagem que está em Lucas capítulo 5, em que Jesus estava andando no lago de Genezaré, à beira do lago, e ele viu uns pescadores que estavam lavando as redes, ou seja, tinham terminado a pescaria. Pescaram a noite toda, não pegaram nada, estavam indo para casa lavando as redes. E Jesus pede para eles para entrar no barco de um deles, chamado Pedro, e pede para afastar um pouquinho o barco, para que ele pudesse ensinar a multidão que estava na praia. Jesus ensina a multidão e depois fala para Pedro: olha, lançai as redes ao mar. E Pedro diz: olha, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, pescamos a noite toda e não conseguimos pegar nada. Porque a noite era o horário ideal para pescar. Pedro, como pescador experiente, sabia disso, mas Pedro também sabia que Jesus tinha poder. Conhecia já a fama de Jesus, porque a fama de Jesus se espalhou por toda aquela terra, desde o ministério de João, porque João já havia anunciado que após ele viria um que era mais poderoso do que ele. Então Pedro disse: olha, Senhor, nós pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, sobre a palavra de Jesus, Pedro foi com os seus companheiros para o mar, lançaram as redes, e diz o texto que eles pegaram tanto peixe que o barco estava prestes a afundar com o peso da pesca maravilhosa que eles fizeram. Eles tiveram que pedir ajuda para outros companheiros, e ambos ficaram com os barcos cheios de peixes. Então, Pedro ficou atônito, apavorado com aquilo. Puxa, o que aconteceu, né? Então, meus amados, alguma lição para a nossa vida a respeito disso aí? Olha, aqueles que caminham com Jesus podem viver a expectativa de um milagre. Situações difíceis se transformam em situações completamente fáceis, realizáveis. Aqueles que andam com Jesus podem contar que a qualquer momento a situação muda. Aqueles que andam com Jesus já teve a sua história, a sua pior história mudada. O seu destino foi mudado do inferno para o céu. Aqueles que andam com Jesus, aqueles que obedecem a sua palavra, como Pedro obedeceu a palavra dele, de ir, voltar ao mar, de lançar as redes, porque ele poderia dizer: olha, eu sou pescador, tenho experiência nisso, o Senhor é um mestre, eu sei que de dia não se pega peixe aqui, eu já estou acostumado a pescar nesse lago. Mas não, ele foi e obedeceu. Às vezes a gente não entende, a gente não vê lógica nas coisas, né? E às vezes porque a gente não vê lógica, a gente não obedece. Por exemplo, a fé é uma coisa que foge à nossa lógica. A fé em Jesus, a fé em Deus, é uma coisa que foge à nossa lógica. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que é palpável. A fé é isso mesmo, é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam, diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, aqueles que acreditam em Deus podem viver a expectativa da fé de acontecer alguma coisa, de Deus operar, de Deus transformar, porque é para isso que ele veio. Ele disse que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então é isso, Deus veio para transformar a nossa história, para mudar o nosso destino, para nos ajudar nas nossas lutas e vencer, né? Ajudar a vencer as nossas lutas. Não importa qual seja a tua história, Deus pode transformar, Deus transforma, e é preciso que você creia e obedeça a palavra dele. Só isso. E um bom dia.